E em caso de não nos vermos, um bom dia, boa tarde e uma boa noite. Quem pegou a referência, pegou. Bom, galera, hoje eu vim falar um pouco sobre a monotonia dos dias. E tem uma frase de Guimarães Rosa que diz que a coisa não está nem na partida nem na chegada, mas sim na travessia. Bom, há uma ideia de que a gente sempre precisa chegar em algum lugar. E que a gente tem que ter sucesso. E a tradução de sucesso na nossa sociedade é vinculada ao quanto de dinheiro que a gente tem na nossa conta. Só que se a gente pensa apenas em sucesso voltado à condição monetária, isso acaba nos reduzindo apenas o quanto a sociedade ela se importa, de quanto a gente tem dentro do nosso bolso, e a gente esquece dos outros valores. Tem aquela música, né, do Lulu Santos que ele fala: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. É legal que cada pessoa ela tem uma percepção diferente do mundo, da vida. E essas percepções são o que nos motivam a viver ou a conquistar determinadas metas. Só que a gente fica condicionado a certas metas tão irreais ao ponto de que a gente perde a nossa vida tentando conquistar algo que a sociedade vende como sendo o ideal, né? E é interessante que se a gente procura resultados diferentes, a gente tem que procurar também fazer com que as nossas fórmulas sejam diferentes, né? As nossas ações sejam diferentes. Não adianta eu querer um resultado diferente fazendo as mesmas ações ao mesmo tempo. Tem um pensamento de Heráclito, né? Um filósofo pré-socrático que fala que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Mas quando ele diz isso, é interessante que não é só o rio que não é o mesmo, mas a gente também não é o mesmo. Então, nesse desenrolar dos nossos dias, a gente muda o tempo todo. E não sei se vocês já ouviram a história de Ivan Pavlov, que foi um pesquisador que descobriu alguns fatores condicionantes, né, reflexos condicionantes, que levavam alguns cachorros a salivar. Ele pesquisava propriamente a parte digestiva desses animais, mas ele descobriu que algumas ações acabavam condicionando a determinada resposta, né, que era a salivação e principalmente a alimentação daqueles animais. O que posteriormente levou a pesquisas da psicologia que hoje nós conhecemos como behaviorismo, né, que é o comportamento. E a maioria das nossas ações e até mesmo estímulos que são dados dentro do nosso cotidiano, na nossa sociedade, eles acabam condicionando a gente.
A própria rede social, ela condiciona a gente a certos padrões, até mesmo de consumo. E é difícil se desvincular de certas coisas. Eu digo isso por experiência própria. Não vou ser nem um pouco hipócrita nesse ponto. A gente perde muito tempo nas redes sociais e principalmente repetindo alguns padrões que fazem a gente salivar. Eles descobriram como condicionar a gente a salivar. Não só pela boca, mas principalmente levando em consideração a nossa mentalidade que ficou frágil durante os anos. Mas é interessante que a gente consiga romper alguns padrões, principalmente para que a gente não fique enjaulado dentro dos padrões. E cada vez mais a tecnologia ela tem levado a isso, a gente perder uma certa essência do ser humano mesmo. Hoje em dia fala-se tanto de inteligência artificial, né, que vão dominar o mundo e tudo mais. Só que a gente se esquece de usar também nossa inteligência. Esquece de estimular isso e de tentar fazer o contrário e até mesmo fugir de alguns padrões, né? Tentar nadar um pouco contra a maré. Óbvio que a gente nem sempre vai vencer nessa guerra de ir pelo lado contrário. Mas só da gente quebrar alguns padrões e tentar fazer as coisas diferentes já traz uma certa autenticidade. Autenticidade, é essa a palavra. Porque nós somos seres tão únicos e cada vez mais pelo fato das redes sociais, né? E por este meio que eu vos falo, está presente no nosso dia a dia, que a gente quer se parecer com o outro, a gente quer se vestir igual ao outro, a gente quer ter o mesmo carro, ter a mesma viagem, só pelo fato de chegar lá. E o meu intuito com esse diálogo, e com até mesmo esses vídeos que eu tenho feito, é tentar criar uma comunidade um pouco mais saudável de pessoas que se comportem de uma forma autêntica, sabe? Uma forma não só simples, mas principalmente genuína, que é o que tem faltado um pouco. E eu gosto desse diálogo sem regras ou mesmo sem um roteiro pronto, né? É algo que flui de uma forma natural. E eu gostaria bastante de criar uma comunidade em que as pessoas fossem assim também, que dialogassem. A gente tem esquecido de dialogar. A gente só vive com uma falsa sensação de que a gente conhece o outro, de que a gente sabe do que ele gosta. Porque todo mundo gosta de morango do amor. É uma falsa sensação. Eu, por exemplo, eu passo. Mas nada contra quem gosta. Só que a gente tem que criar diálogos mais sólidos, conhecer um ao outro. O ser humano ele tem perdido isso, tem ficado muito na superficialidade. E assim como eu falei no início, de quem já assistiu o show de Truman, a gente fica cercado de câmeras ou mesmo de padrões que estão aí para nos condicionar, que a gente tem que quebrar de vez em quando, sabe? Dar um bom dia para alguém que olhou feio para você, ou sei lá, sabe? Deixar o carro em casa e fazer compra a pé, pegar um pouco de chuva,
coisas diferentes, sabe? Não só repetir, perdão, padrões. E tentar ser um pouco mais genuíno. Era isso que eu queria conversar um pouco hoje. E falem um pouco aí nos comentários. Eu às vezes esqueço de falar isso, mas falem nos comentários o que vocês têm percebido da sociedade. Curta, compartilhe se você quiser. Eu acho que é uma necessidade. Que a gente tem um diálogo mais livre e eu quero construir isso dentro dessa rede. Algo mais saudável, que é o que tem faltado. E é isso, vamos dialogar. Até a próxima. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre. Não adianta fugir, nem tentar, como uma onda no mar.